Você já se perguntou se você faz a gestão da sua marcenaria da forma correta? Você sabe quanto você gasta? Você sabe quanto você ganha? Ou melhor, você sabe quanto você quer ganhar? Você sabe se a sua marcenaria dá lucro, se dá prejuízo? Se um projeto da sua marcenaria deu prejuízo, por que ele deu prejuízo? Você sabe separar as contas aí pessoais das suas contas da marcenaria? Quanto você gasta com funcionário, quanto você gasta com o desgaste das suas máquinas? Se você não sabe responder todas essas perguntas, é porque você precisa conhecer mais sobre gestão do seu negócio. Por isso que eu fiz o convite para a Paula Dutra e para o Fernando Belchior, que são grandes especialistas nesse tema, para falar sobre isso com vocês. Alô, é com grande prazer que Paulinha Dutra e eu, Fernando Belchior, da Sistema Flap, estamos aqui atendendo a um convite da Letícia Saba, do Estopa Lab, que está produzindo um vídeo com assuntos técnicos sobre marcenaria. Hoje nós vamos falar sobre apuração de gastos, a parte ligada à gestão e formação de preços, para que esse assunto seja divulgado e, com a nossa esperança, que ele seja muito difundido e usado em todo o Brasil. Paulinha, diga lá. Como a gente sabe culturalmente, né, a gente não tem assim ensinamento sobre empreendedorismo, sobre gestão e precificação na escola, né? Então, culturalmente, a gente não tem esse costume de falar sobre isso. Então, a gente vai trazer um pouquinho dos passos falando de gestão e precificação, né? Perfeito. Então, o que acontece? A gente vê muito na área de marcenaria, especialmente na área de planejados, o pessoal fazer cálculo de preço usando material vezes 3 ou então preço por metro quadrado, tá? E a gente está aqui para dizer, entre outras coisas, que esse processo, esse método está errado. Ele produz resultados errados que prejudicam não só o marceneiro, que faz isso, mas toda a nossa classe, porque, em geral, ele leva a preços mais baixos do que aqueles que deveriam ser cobrados. E não só isso, né, Fernando? Tem outras coisas que a gente precisa considerar, né? Quando a gente faz material vezes 3 ou 1 metro quadrado, a gente não sabe quanto a gente está lucrando, a gente não tem gestão de prazo de entrega, a gente tem várias outras coisas ligadas à precificação que a gente não consegue mensurar, né? Nem quanto a empresa está ganhando ou faturando. Sim, e aí esse método de material vezes 3 ou metro quadrado, de novo, está errado, tá? Então, a gente tem que, para fazer a formação do preço correto, a gente precisa levantar todas as despesas da empresa, todas, né? Então é necessário levantar todos os gastos que a empresa tem para existir. Paulinho, que gastos são esses? Inclusive os gastos anuais, né? Que é uma coisa que a gente não faz. Então, seguro do carro, água, luz, aluguel, funcionário. E o funcionário, gente, não é só o salário. Tem 13º, tem férias, tem provisão de demissão. Né? Então, tudo a gente precisa contar. Então, uma parte principal que a gente tem que fazer é fazer o levantamento. E aí são dois, né, Fernando? Primeiro todas as contas do PJ, da sua marcenaria. E todas as contas também ligadas ao seu pessoal, né? A gente, pessoa física e pessoa jurídica. Precisa ser separado isso. E levado em consideração tudo, até aquilo que você não imagina. Mas se você paga, tem que estar nessa conta. Tem que levar. E por que a Paulinha citou a questão do PJ, PF, pessoa física e pessoa jurídica? Porque um dos componentes dos gastos que você tem que considerar, você como dono da empresa, é o teu prolabore. Se você não sabe quanto você gasta para viver, como é que você vai calcular os preços quando você estiver fazendo o orçamento na tua marcenaria? Então, importantíssimo conhecer o teu gasto pessoal para você ter o valor do prolabore que vai compor com os outros gastos o total que a tua empresa gasta para existir. E o que é o prolabore, né, Fernando? É o salário do dono, né? Salário do dono. Quanto o dono vai fazer de retirada mensal, indiferente do faturamento ser maior ou não, né? Sim. Retirada mensal para sua vez como pessoa física. Então, precisa determinar esse valor. Como a gente determina isso? Precisa levantar todas as contas como uma pessoa física, né? O que você gasta na sua casa, se você paga aluguel, você paga a prestação de carro, prestação da sua casa, precisa colocar tudo isso na conta para você entender o quanto você precisa ganhar por mês para projetar depois no seu negócio o quanto você precisa faturar para pagar esse prolabore. Agora, além do prolabore, você citou outras despesas aí, né? Vamos falar de mais alguns itens, Paulinho, se você puder detalhar para a gente. Depreciação, né? Uma coisa que acho que 95% das marcenarias não contam a depreciação, né? E é uma coisa importante. Por quê? Porque é o cálculo que vai depreciar suas máquinas, sendo elas pequenas ou as grandes, né, Fernando? Sim, a depreciação é uma reserva que você faz para poder fazer a reposição das máquinas. Você comprou, por exemplo, uma seccionadora, uma esquadrejadeira, né, ou qualquer outra máquina de valor, né? Essa máquina, ao longo do tempo, ela vai perder valor e vai chegar uma hora que, além da perda de valor, ela não vai estar funcionando bem, você precisa substituir. Como é que você faz isso?
levando em conta na apuração dos gastos, né, na formação do preço, esse valor para você ter uma poupança e poder fazer a substituição da máquina no tempo certo. E o tempo da máquina é muito importante, né? Então máquinas grandes normalmente são 10 anos, então você vai dividir o valor que você pagou pela máquina por 10 anos e colocar isso na sua conta mensal. As pequenas máquinas em 5 anos, assim como o carro também, são 5 anos. Perfeito. Com esse total de gastos que você apurar, você vai saber quanto a tua empresa gasta para existir, quanto ela custa por dia, por hora, pela unidade de tempo que você quiser utilizar. E essa unidade de tempo multiplicada pelo tempo gasto na produção de um projeto é um dos componentes para a formação de preço. Quais são os demais, Paulinha? Bom, aí a gente tem várias outras coisas que compõem a formação de preço, né? Então, por exemplo, qual o percentual de lucro da empresa? Então, você é MEI, não é MEI? Se não é, existem uma variação de acordo com o faturamento da empresa. Sim. Comissões. Juros bancários. O pessoal não costuma colocar os juros, então você tem a opção, às vezes, de parcelar pelo cartão de crédito ou por uma financiadora e precisa colocar isso também no preço do seu cliente na apresentação do orçamento. Perfeito. A gente falou do gasto, né, do tempo gasto, né, que aí você vai multiplicar o tempo pela taxa hora, né, quanto é que você gasta para existir, mas importante e indispensável, óbvio, falar também dos materiais que são empregados naquele projeto. Quando você soma o tempo que você gastou com os materiais, você tem quanto efetivamente a tua empresa despendeu, quanto saiu de dinheiro para produzir o projeto. Aí, sobre esse valor, você precisa fazer com que incidam todos os fatores que a Paulinha citou, os impostos, comissões, taxa de juros, etc. E o lucro muito importante, né? O lucro pro labore não é lucro, né? Isso é um percentual a mais que a gente precisa colocar na empresa para que ela cresça, para que ela se reinvestir na empresa. E uma coisa que a gente sempre fala, né, Fernando? A gente vende o quê? Tempo e conhecimento. Sim. Então isso precisa estar na conta da precificação. E como a Paulinha bem disse, né? Pro labore não é lucro. Pro labore é o salário que a sua empresa paga para você trabalhar para ela. O lucro é o valor que você acresce a tudo aquilo que você calculou para que a empresa possa, ao longo do tempo, crescer, né? Fazer dinheiro, crescer, poder prosperar, que é o desejo de todo mundo. Então, dando uma breve resumida para a gente ter uma linha de raciocínio aqui, então você primeiro precisa entender da gestão pessoal para fazer a gestão profissional do PJ da empresa, determinar todos os custos que a empresa gera para você, né? Acrescentar o material que será utilizado, e aí a gente vê muita gente reclamando, né, Fernando, de precificação, mas não faz nem o levantamento do material correto. Sim. Precisa, né? A marcenaria, cada projeto é um projeto, cada cliente é um cliente, uma coisa precisa ser feito de forma correta. Porque aí os vezes 3 ainda com o material errado, aí que não funciona mesmo, né? Então precisa fazer o levantamento do material e acrescentar esses percentuais que fazem parte da composição do custo, né? Do preço final aí para o cliente do orçamento. Sim, e repetindo, o tempo de execução de um projeto é fundamental, é indispensável para você fazer a apuração do gasto que você teve na execução daquele projeto e, consequentemente, poder formar o preço corretamente. E aí tem um outro ponto. Você levantando todas essas informações, o cálculo precisa ser feito da forma correta. Sim. Porque tem muita gente também fazendo esse cálculo errado, né? Então existe uma fórmula para a gente calcular cada ponto e como cobrar cada ponto, né? Então se você paga uma RT, se paga uma comissão de montador, da onde vem, de que número que vem esse percentual que você vai pagar para ele. Então é importante também entender a fórmula para essa conta, né? Sim, a fórmula, como a Paulinha bem disse, tem que ser correta. E lembrar, pessoal, né, uma outra coisa extremamente importante, né? Quando você está fazendo a formação desse preço, né, você vai apresentar o preço para o cliente e, eventualmente, o cliente vai vir para você com uma contraproposta. Como é que você faz para avaliar se a contraproposta pode ser aceita ou não? Então, fundamental tudo isso que a gente disse, porque aí você vai ter um domínio daquele valor, você vai saber até onde você pode chegar para você fazer aquela venda com lucro ou não, tá? E muita gente faz esse processo sem ter informação correta nenhuma, tudo feito no escuro. Não é à toa que a gente vê um grande número de marcenarias quebrando por estarem cobrando errado, entre outros fatores. E aí a cobrança do preço vem da gestão, então se você não entende a gestão, você não entende quanto custa seu negócio, consequentemente o orçamento vai sair errado. Você vai precificar de forma errada, porque você não está colocando os custos reais da marcenaria, não vai encontrar um ponto de equilíbrio real do que você precisa vender, qual a meta que você precisa atender, né? A marcenaria, apesar de ser uma prestação de serviço, a gente precisa ter metas e pontos para atingir, né, dentro do negócio para que ele cresça também, né? E aí falando da parte de juros, né, as maquininhas de cartão financeira, cada parcela existe um juros diferente, né? Então você precisa entender quais são esses juros para uma negociação com uma entrada maior ou um parcelamento
numa quantidade menor, né, de vezes, aonde você não perde, né? Descapitaliza para valor presente, aonde a marcenaria não perde, mantendo o lucro. Então, se você não tem essas informações, você não consegue dimensionar até onde a sua marcenaria pode chegar, né? Perfeito. A gente faz uma proposta aí de 20 mil para o cliente, a gente chega e fala, pago 15. Como é que você vai saber, Como é mensurar, né? Então, se você tem todos esses dados, você vai saber até onde você pode chegar, se você vai trabalhar com lucro ou não, né? Sim. E qual o percentual de lucro que vai trabalhar. Perfeito. E os impostos, né, que são muito importantes também. Sim, tudo isso precisa ser considerado para que você forme o preço corretamente e você saiba o que está acontecendo com a sua empresa, né? Importantíssimo dizer que o nome do jogo é fazer lucro, ter resultado, né? Trabalhar para ter prejuízo, a sua empresa quebra e você acaba arrastando os seus colegas de ramo também para o mesmo resultado, o que não é bom para ninguém. Que não é bom para ninguém. Uma coisa importante que faz parte também dessa formação do preço é o custo da instalação, né? Quanto vai ser essa instalação. Então, assim, se é prédio, se é casa, né? Se é condomínio, se a pessoa mora, se não mora, tem a ver com tempo, mas também tem a ver com deslocamento. Se você paga, por exemplo, a marmita para o seu funcionário, isso tudo precisa entrar na conta. Então, quando você determinou um tempo de execução, você sabe quanto tempo a sua equipe vai ficar na obra, você vai dimensionar também quanto você vai gastar com isso e quantas viagens você vai fazer até a obra, né? Sim, se você paga pedágio, paga combustível, paga refeição, se tem um acréscimo no tempo, você vai ter que ficar esperando na portaria de um condomínio. Tudo isso precisa ser considerado, porque senão, mais uma vez, você está apurando o custo errado, consequentemente, você está formando o preço errado. É isso aí. É importante. Aí, depois que você faz a gestão, existem outras coisas que entram nessa linha, né? Então, fluxo de caixa, gestão de tempo. Então, quando você determina de um orçamento, se você vai demorar 5 dias para fazer esse projeto, 10 dias para fazer esse outro projeto, 5 dias para fazer... Você já fechou o seu mês, você sabe que seu prazo de entrega não pode ser dentro desse mês, é dentro do outro mês. Então, tudo isso ajuda e auxilia em outras coisas a partir de gestão que a gente acabou não colocando aqui, mas existem muitos números que precisam ser analisados e direcionam a empresa para o crescimento, que é o que a gente faz, né? A gente tem uma empresa para prosperar, né? Sem dúvida, esse é o nome do jogo. Pode parecer que é simplesmente uma planilha de fazer o orçamento, mas ela é muito mais do que isso. Paulinha, diga lá, o que ela faz? Além dela gerar o orçamento com o conceito correto, né, ela tem uma parte de negociação, então você apresentou o projeto detalhado para o cliente, porque ainda tem isso, né, um projeto detalhado para o cliente, você vai para a parte de negociação, ele vai te mostrar lá em números qual o percentual de lucro que você está tendo ou não, então por isso que é importante quando a gente fala da gestão saber os percentuais, e aí se você fechar ainda a venda, ela ainda gera contrato. E detalhe, esse contrato é editável, é um arquivo Word, e ele foi preparado, a matriz dele, por um advogado, Dr. Henrique, que nós contratamos. Então você tem um contrato juridicamente correto, certo? E além de tudo, pessoal, a gente chama de planilha, mas a última coisa que ela tem é cara de planilha. Muito bonitinha, não é não? É isso aí. Sou suspeito para falar, mas a gente convida vocês a conhecer www.sistemaflep.com.br. Tem o vídeo do layout da planilha e mais explicações, ou entre em contato com a gente. Viu aí, pessoal, como é importante colocar na ponta do lápis quais são os custos da sua empresa, quais são os seus custos pessoais, quanto você quer ganhar como dono do seu negócio ou quanto você ganha, que não basta simplesmente você fazer os seus orçamentos baseado em valor do material vezes 3 ou metro de móveis. Enfim, a forma mais sustentável de você levar o seu negócio adiante é ter uma boa gestão. Entender o que entra, o que sai, os seus custos fixos, os seus custos eventuais, o seu custo com impostos, com funcionários, com eventuais ajudantes, enfim, tudo isso entra na conta e tudo isso reflete no lucro, que é o que vai fazer você colocar dinheiro do bolso e você reinvestir o dinheiro na sua marcenaria para cada vez ter um maquinário melhor, para cada vez poder oferecer para o seu cliente móveis de qualidade e móveis que vão fazer você ser competitivo no mercado. Agradeço Fernando Belchior e Paula Dutra por essa grande aula. Convido vocês também a conhecer mais o trabalho deles. E vamos seguir nessa juntos, fomentando a marcenaria e ajudando você a prosperar cada vez mais. Um grande abraço, até a próxima!